ao mesmo tempo que já tá todo mundo levando a Choquei a sério, eles meio que não se levam a sério. Então, você vê, por exemplo, eles usando como estratégia, às vezes eles não têm do que falar, eles vão pegar um vídeo viral qualquer aí e falam, o que vocês acham desse vídeo? E aí, posta lá. E aí, obviamente, você vê uma grande quantidade de pessoas falando, meu, o que a Choquei tá fazendo, sabe? Porque é algo que, cara, é surreal a gente ver, por exemplo, na época que tava tendo os casos da guerra, a gente via a Eles entraram Choquei. nisso também, né? E aí, as pessoas falando, como é que a gente vai explicar pra alguém no futuro que uma das fontes de informação que a gente tinha a respeito de qualquer tema que fosse se chamava Choquei? Porque eles realmente não se levam a sério a ponto de manter essa fidelidade a respeito de determinado assunto. Eles flertam com essa seriedade em alguns momentos. Por exemplo, houve um período em que eles colocavam lá as fontes de todas as informações que eles pegavam. Então, óbvio, eles faziam o post padrão deles lá, mas eles colocavam em resposta a fonte de onde eles pegaram. Mas, assim, isso parece que se perdeu com o tempo também. Não fazem tanta questão. Tem aí, ó, essa informação aí, ó. Eu discordo um pouco de você, vou sair um pouco em defesa do Choquei e eu vou explicar pra você por que eu tô saindo um pouco em defesa do Choquei. Eu tô com uma notícia aberta aqui no meu computador da Folha de São Paulo. Jovem Pan e Record exibem imagem de game como se fosse da guerra da Ucrânia. Eu tô falando da Jovem Pan E Record. e tô falando de um dos maiores canais de televisão do Brasil. Veicularam uma cena de um jogo de videogame falando que era da guerra da Ucrânia. Sim. O Choquei não fez isso. Então, assim, o que a gente fala, do nada eles não têm notícia e bota qualquer coisa lá, eu acho que todo mundo faz. Uhum. O problema é que quando é o Choquei, as pessoas pegam isso pra justificar todas as coisas que elas não gostam do Choquei. E todo o fato do Choquei não ser esse tradicional jornalismo profissional para justificar que eles dão notícias falsas. E quem faz muito isso são justamente esses jornalistas das chamadas mídias tradicionais e do jornalismo profissional que sempre negaram as novas tecnologias, e isso a gente sabe muito bem que o jornalismo sempre negou as novas tecnologias até o ponto que não dava mais para negar. E aí, de repente, eles pulam todo mundo no mesmo barco e querem copiar o que as outras pessoas estão fazendo. Então eu acho assim, discordo de muita coisa do Choquei? Discordo de muita coisa do Choquei. Acho que o Choquei devia ter entrado no assunto guerra? Não acho. E se fosse um negócio meu, eu jamais teria entrado, porque eu acho que é muito, muito, muito delicado. E precisa ter muita sensibilidade para entrar nesse assunto. E precisa entender não só de política externa, mas precisa entender muito de história e de contexto histórico que eu não acredito que ninguém ali entenda, né? Tanto que, assim, eu entendo pouquíssimo do que tá rolando na guerra da Ucrânia e até hoje, de vez em quando, vai mudando um pouco a minha opinião sobre algumas coisas. Então eu acho que tem esse problema, né? Você tá lidando com um assunto extremamente sensível e acho que é até algo um pouco novo pra gente ter uma guerra dessa dimensão. A gente teve guerra dos Estados Unidos contra o Iraque e tudo mais, mas de alguma forma era algo que a gente não tinha esse volume de informações que a gente tem hoje. Eu acho que eu entendo sobre a polêmica. Acho que a gente vai tocar nesse assunto das grandes mídias, na polêmica da fake news, né? Porque, infelizmente, todo mundo acaba chegando, batendo lá. Mas o do Choquei, quando ele pegou os vídeos das guerras, o que aconteceu? A gente entrou nesse ano que o TikTok virou um caminho de informação. Porque os vídeos das guerras foram pessoas que estavam lá e estavam divulgando no TikTok. E aí, então, o pessoal tava compartilhando esses vídeos na internet. Aí você entra naquele segundo momento que hoje em dia a informação tá rolando em forma de vídeo nas redes sociais. E aí fica nessa coisa de... Não é uma matéria, uma notícia explicando tudo, o caso. Fica... E o que eu acho que eles fazem? Eu acho que eles arriscam muito pra ser os primeiros. Sim. E podem se dar mal nessa coisa de se arriscar? Podem. E isso é uma outra coisa que é viciante. Eu posso dizer muito bem sobre isso, que quando você dá exclusiva, é muito viciante e te leva cada vez mais à beira do precipício de dar uma barriga, né? Que é quando a gente dá uma informação que é como exclusiva, que na verdade não era real. Isso é muito complexo e eu acho que eles apostam muito nisso. E nem acho que eles tenham um fact-checking tão forte assim internamente, tá? Eu acho que eles arriscam mesmo, assim.
E as vezes que eles erraram não foram em coisas muito relevantes até hoje, a ponto de queimar a imagem deles, né? Acho que eles erraram em coisas bem razoáveis, assim. Eu não lembro agora de alguma coisa que eles deram que era falso e que era realmente muito problemático. Eu Vocês acho lembram que- de alguma coisa? Eu não lembro nada. Eu acho que é muita coisa de as fofocas, assim, sabe? Essas coisas de, separação, essas coisinhas que o pessoal acaba fofocando e aí no final, mas não era isso e não sei o quê. Essas informações, assim, eu acho que até hoje tem aquele... Essa área da fofoca dos famosos, celebridades, nunca foi uma coisa que eu achava... Eu nunca gostei, eu nunca achei muito certo conversar sobre o assunto, porque eu acho que é muito você ficar olhando a vida dos outros. Eu gosto de olhar a vida Então, dos outros. não tem problema você gostar. Afinal, o pessoal posta porque quer que vejam, né? Mas eu acho que... Eles ganham dinheiro em cima da nossa curiosidade. Todo Exatamente. mundo, inclusive os famosos. Então, mas aí o que acontece? São essas informações. Não é um caso de guerra, saúde, não sei o quê. Mas até hoje eu não entendo que eles estavam falando desses assuntos lá no Choquei. Não, eu acho que eles erram muito, tá? Eu acho que eles erram muito mais do que a gente consegue ver, inclusive, porque é isso, eles erram, mas eles erram em pontos específicos, então às vezes eles erram no negócio da saúde, que as pessoas não vão entender o que tá errado, mas o pessoal da saúde tá falando que tá errado. Eles erram na biologia, e aí os biólogos vão lá e tem que falar, não, Só. isso aí que você tá falando, você tá viajando. Eles erram em algum ponto, mas como o volume deles é muito volume. grande, essas coisas vão passando assim numa velocidade que a gente acaba não percebendo. Foi exatamente o que veio agora na minha cabeça. É a quantidade, o volume. Não infelizmente, mas o nosso site é um volume que não é tão grande assim. Então, a quantidade de coisas que você tem que prestar atenção, o que a gente tá falando da informação, a gente checa umas 80 vezes pra estar lá. O volume que eles estão fazendo, eles não estão checando 80 vezes pra saltar, porque eles estão postando matéria o quê? A cada 2 segundos? No Twitter a gente vê, tá lá. 80 postagens e falando de 80 de assuntos diferentes. Eu não sei se eles vão checar Quem tudo. posta muito, erra mais. Então, Acho que é natural. Então, Posta aí, mais, aí erra mais. é nesse ponto que eu entro, assim, sabe? Tipo, eu sei que eles erram muito, mas é assim, pra você ver, ninguém aqui consegue lembrar de um erro específico. pontual, porque é muita coisa. E é óbvio, eles erram, mas eles acertam também, tudo bem. E aqui eu nem quero falar se eu acho certo ou não. Eu tô seguindo eles, tá ligado? Eu sou uma das pessoas que acompanha. A gente quer falar aqui da estratégia. Eu a lembrei de respeito. uma coisa agora. Eu vou sair um pouco do assunto, mas tá dentro do assunto. Eu tenho um amigo que ele assina as notificações do Choquei. Ah, eu sei o que é isso. É pra arrancar Ele os cabelos. assina as notificações pra ele ser o primeiro a comentar e comentar alguma coisa muito bombástica, assim, muito criativa, pra ter muito curtida e ficar lá em primeiro lugar, porque ele ganha seguidores assim. Você tem noção? Essa estratégia é uma outra estratégia que dá pra ser comentada aqui. A gente pode falar sobre isso. Mas, Jesus! É o growth marketing do Choquei. Já Gente, pensou, velho? notificação Nossa. do Choquei. Eu fico doida com as notificações das minhas redes sociais. Elas não são tão... Não, pensa, assinar a notificação do Choquei é pedir pra ter um pedir inferno socorro, na vida, né? Mas tem uma galera que fica famosa por conta disso, né? Tipo, tem que tá em todos os comentários possíveis da internet. Eu lembro que O Instagram privilegia perfis verificados, né, nos comentários. Se você ver todos os posts do Choquei, tem gente verificada indo lá comentar. Ah, isso. Pra aparecer. É meu pai no nosso LinkedIn. Ele sempre tá lá.